Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para dizer que o PET voltou. Estamos trabalhando aí, galera, com o volume 2, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais, que vai corresponder ao segundo bimestre. E vamos trabalhar aí com a primeira semana, para a gente dar continuidade àquela torcida positiva de que uma hora a coisa vai voltar, vamos torcer para que sim. Mas enquanto isso, para a gente não ficar desamparado, nós do Escola Online estamos aqui com vocês. E a temática da aula de hoje, galera, ela fala sobre o novo mundo, nos relatos de viajante dos navegantes, descobridores e cronistas, ou seja, mitos e visões. Estou aqui, claro, galera, para deixar para vocês, falando um pouco sobre o processo por nós conhecido como grandes navegações, também chamada de expansão marítima. Mas antes da gente fazer essa viagem, a gente sentar nossa bundinha na caravela e sair para navegar em busca de terras, porque navegar é preciso, viver não é preciso, galera, vem comigo para eu contar para vocês o que é o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, que cada dia que passa cresce mais por causa de vocês, é um projeto onde eu e vários outros professores oferecemos a você um ensino de qualidade. Utilizamos várias mídias sociais, como é o caso do nosso Twitter, como é o caso do nosso Facebook. Você encontra no nosso Instagram notícias muito importantes para se organizar, para a sua vida de estudo. Aqui no YouTube, você que ainda não se inscreveu, aproveita, galera, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, dá um like, porque isso nos ajuda bastante, tá? Temos uma novidade positiva agora, você encontra em podcasts várias aulas, vários temas que têm uma certa relevância. Podemos agora falar com orgulho que a nossa plataforma está conclusa. Você vai lá encontrar no www.plataformaescolaonline.com.br muita coisa de qualidade. E galera, novidades boas. Vamos lançar aí um projeto Enem totalmente ao vivo e gratuito para quem quiser, de repente, se preparar nesse momento tão difícil. Temos também em consonância um projeto de redação. Então, galera, isso tudo só é possível por causa de vocês, que acreditaram, compraram esse sonho conosco e fazem o canal ficar cada dia que passa melhor. Mas antes da gente poder viajar pelas grandes navegações, vamos lembrar do que a gente sempre coloca? Roda a vinheta. Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar do que se trata. Vem comigo, galera. Então olha só, você está vendo aí, né, esse imaginário na cabeça das pessoas. Então o que está rolando, galera? Vejam vocês, as condições para as navegações europeias e a chegada à futura América. Então vejam, quem aqui nunca ouviu falar da existência de um monstro que permeava a mente de muita gente? Entre os séculos XV e XVII, diversos povos europeus empreenderam viagens marítimas em busca de novas terras para o comércio, exploração ou povoamento. O continente enfrentava o declínio das relações econômicas feudais. Então lembra, eu estou pegando uma Europa que ela está vivendo a crise do feudalismo, e aí você começa a entender por que o cara fala que navegar é preciso, viver não é preciso. A Europa estava muito mal. Então, eu estou vivendo o declínio do feudalismo e o aumento gradativamente da classe burguesa. Lembra do seu Jorge, da burguesia? Vai ao cabeleireiro, o esteticista, malha o dia inteiro e tem pinta de artista. Por quê? Porque a classe burguesa está trazendo de volta a noção do comércio e das populações urbanas. A centralização do poder nas famílias reais, olha o absolutismo aí, e principalmente alterações nas visões do mundo. O homem está começando a quebrar aquele paradigma de que tudo acontece porque Deus quis. Então você está trabalhando com a ideia do renascimento cultural e principalmente científico. E a reforma religiosa, ou seja, um conjunto de movimentos que vai criticar a conduta da igreja. Então o homem está literalmente abrindo a sua cabeça.
Ele sai o que de forma errada muitos batizaram da tal idade das trevas, mas principalmente ele sai daquele domínio teocêntrico, onde a igreja justificava tudo, para uma ideia de questionamento. Todas essas mudanças internas incentivaram a busca por novas relações econômicas. No início dessas viagens exploratórias e ou de reconhecimento, o imaginário dos navegantes e da população estava bem impregnado das mitologias medievais. A de que a Terra era plana, gente, em pleno 2021 tem gente que ainda fala disso. Poupe-me, né? A existência de monstros marinhos, olha aí, ó, a imagem deixando muito claro. Populações de gigantes, de homens sem cabeça e olhos, nariz e boca no tórax, dentre outros. Então aquele medo de se aventurar, tá? O medo de você realmente conhecer o desconhecido causava esse temor. Só que o medo real era muito pior. Mas os reais perigos dessas viagens eram condições insalubres dos navios. Os caras ficavam às vezes meses navegando, sem qualquer condição de higiene, tá? Uma alimentação ruim, proliferação de doenças, não sei se vocês já ouviram falar, uma doença típica, né? Que é o escorbuto. A galera da biologia fala que é a ausência da vitamina C, tá? Eles falam do que? Da doença das navegações. Então, muitas epidemias o que assolaram esses navios. Bom, diante disso, galera, o que acontece? Os portugueses foram os primeiros. Então, a gente vai falar aqui muito sobre a ideia do que? De Portugal ter sido pioneiro. Portugal foi o primeiro, de certa forma, o seguinte, acreditar nesse projeto, seguido pelos espanhóis. O objetivo primário era uma nova rota comercial com a Índia, ou as Índias. A gente está falando aqui do caminho das Índias. Os portugueses, o que você vai buscar nas Índias, professor? Lembra? Havia aquela preocupação de se encontrar as tais especiarias. Os portugueses investiram no contorno do continente africano como rota, enquanto os espanhóis investiram na navegação a oeste, levando em consideração a esfericidade do planeta. Você deve ter ouvido falar, galera, de um navegador chamado Marco Polo, que ele falava um pouco disso, de que a Terra era redonda. Então, por exemplo, enquanto Portugal, vejam vocês, eu estou aqui e quero chegar aqui, eu estou em Portugal, quero chegar na Índia, e eu tenho a África, Portugal acreditava nesse caminho. Era o caminho que podia me fazer feliz. Enquanto a Espanha ela vai bancar a viagem no sentido que leste-oeste, onde você tem aí, olha só, em 1492, os portugueses ainda não tinham conseguido conquistar seu objetivo primário. Já o navegador genovês Cristóvão Colombo, patrocinado pela coroa espanhola, em outubro daquele ano, encontrou terras navegando a oeste da costa atlântica europeia. Reza a lenda que o Cristóvão Colombo oferece esse projeto para Portugal, Portugal não quer, e aí a Espanha vai bancar. Tá? Muita gente fala que o Cabral viaja com embarcações como Santa Maria, Pinta e Ninha, mas não, quem viajou foi o Colombo. Tá? Leia um trecho da carta de Colombo, que anuncia a descoberta de terras que futuramente seriam nomeadas da América. Então, para todo mundo que acha que o 12 de outubro é só dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças, e você do primeiro ano nessa hora fala assim, eu sou criança, só para ganhar presente, galera, para sair é adolescente, para ganhar presente é criança. Mas então o 2 de outubro também representa esse marco. Então olha só, galera, tá? Você tem aqui o Cristóvão Colombo, e aí o seguinte, Senhor, porque sei que terá prazer na grande vitória que nosso Senhor me concedeu em minha viagem. Escrevo-lhe esta, pela qual saberá como em 33 dias passei das ilhas de Canária para as Índias, com a armada que os ilustríssimos rei e rainha, o Fernando e a Isabel, que foram os caras que bancaram a navegação dele, nossos senhores me concederam, onde encontrei muitas ilhas povoadas, com gente sem número, e de todas elas tomei posse por sua alteza, com pregão e bandeira real estendida, e não me contradisseram. A primeira que encontrei, nomeei São Salvador, Ilha Watling, em comemoração a vossa alta majestade, ao qual, maravilhosamente, tudo isso se deve. Vejam se é pouco puxa-saco Colombo, tá? E os índios a chamam de Guanaane. A segunda pus o nome de Ilha de Santa Maria de Conceição, Caiuran. A terceira, de Fernandina, Isla Long.
a quarta de Isabela, Isla Crockett, a quinta de Ilha Juana, Cuba, e assim, cada uma um novo nome. Então ele está falando sobre o que? A chegada do Colombo, que vem naquela dúvida se ele chegou no novo continente, ele mesmo não tem certeza se ele havia chegado nas Índias ou não. Tá? Após essa primeira viagem, outras com o caráter de descobrir, conhecer, foram realizadas pelos espanhóis. Essas viagens permitiram o início do processo de exploração, dominação e colonização do Novo Mundo, que nós vamos chamar de América, em homenagem mais tarde a um navegador chamado Américo Vespúcio, que vai fazer um mapeamento e comprovando a existência de um continente, na primeira metade do século XVI. O mapa a seguir retrata as rotas de navegadores a serviço da coroa espanhola e da coroa portuguesa. É a tal briga, lembra? Entre Portugal e Espanha. Que mapa é esse? Você vai ver o seguinte, olha só. Vejam, a viagem do Vasco da Gama, que é o primeiro a chegar nas Índias. Eu tenho a viagem do Cabral, que chega na região de Porto Seguro, descobrimento do Brasil. Tá? Então eu tenho a viagem do Colombo. Então você tem aqui alguns navegadores que fizeram importância nesse processo de provar, porque a ideia era você sair da Europa e chegar às Índias. Então, enquanto os portugueses falavam da circunnavegação da África, os espanhóis falavam da ideia de que dar a volta. E aí sim, você prova a ideia de que a Terra é o quê? A Terra não é plana, a esfericidade terrestre. Show de bola? Então vamos lá, galera, vamos seguir aqui. Atividade número 1. Leia o trecho a seguir. De onde vi outra ilha ao oriente, distante desta 18 léguas, a qual logo pus o nome de a Espanhola, e fui para lá, e segui a parte setentrional, assim como de Juana, ao oriente, 188 grandes léguas por linha reta. Juana e todas as outras são fertilíssimas, tá? Olha o destaque aqui para a questão da fertilidade, em grande grau, e esta ao extremo. Nela há muitos portos da costa para o mar, sem comparação que eu saiba, há outro entre os cristãos. E rios fartos, bons e grandes, que são maravilhosos. Suas terras são altas, e nela há muitas serras e montanhas altíssimas, incomparáveis às da ilha de Tenerife, todas belíssimas, de feições e todas acessíveis, cheia de altas árvores, de 1000 espécies que parecem chegar ao céu. E ouvi dizer que jamais lhes caem as folhas, segundo pude entender, pois as vi tão verdes e belas como são em maio na Espanha. Estavam floridas com frutos maduros. Espanhola é maravilhosa. Há serras, montanhas, várzeas, campinas e terras belas e férteis, para plantar e semear, para criar, olha só, terra boa para plantação, para criar gados de todas as sortes, variedades, para edificação de vilas e povoados. Só se crê nos portos de mar daqui ao vê-los, e nos rios, vários e grandes, e nas águas salubres, a maioria dos quais traz ouro. Há grandes diferenças nas árvores, frutos e ervas desta e as de Juana. Nesta, há muitas especiarias, olha aí que os europeus tanto buscavam, e grandes minas de ouro e de outros metais. Olha como que o Cristóvão Colombo anuncia o que? Empolgado, esse descobrimento e tudo isso. Tá? Então ele vai falar das riquezas naturais, da questão portuária. Então vamos lá. Galera, quais as primeiras impressões de Colombo sobre as novas terras recém-descobertas? Gente, não preciso nem falar, né? O texto dele fala por si só, são as melhores possíveis. Tá? Eu até coloquei para vocês, olha, Cristóvão Colombo tem as melhores impressões possíveis. O que ele faz? Ele enfatiza a todo momento riquezas naturais, rios, portos, árvores de 1000 espécies, frutos maduros, e a todo momento ele fala do quê? Da fertilidade dessas terras. Então, tipo, eu estou chegando num paraíso, tá? Eu estou chegando num lugar que vai me tirar, eu estou saindo da Europa muito mal por causa da crise, eu vou sair disso através do quê? Dessa nova terra, tá? B. Quais as riquezas elencadas pelo autor da carta eram até então desconhecidas pelos espanhóis?
Gente, nesse caso aqui eu fui pegando o que? Trechos para vocês entenderem. Olha só, na descrição de Colombo, além das riquezas naturais citadas acima, como eu falei ali, os rios, as árvores de 1000 espécies que eles não conheciam, os frutos, destaca-se também o que? A presença de portos marítimos e fluviais, tanto portos de mar quanto de rio, quando ele fala, né, que em outra terra cristã existe. Além do destaque para a grande diferença das árvores, frutos e ervas desta e de Roana, que era uma outra ilha. Nesta, há muitas especiarias, ou seja, opa, aquilo que eu tanto sonhei eu estou encontrando, e grandes minas de ouro e de outros metais. Então, repara o seguinte, olha, eu vejo a América como salvação. Para azar, seremos muito explorados, mas para o espanhol foi muito útil. Beleza, galera? Então, vamos lá. Questão número 2. Os navegadores europeus estavam sujeitos a perigos reais e outros imaginários. Quais eram esses? Galera, vamos começar pelos perigos imaginários. Vem muito aquele medo, né, do desconhecido. Durante muito tempo o cara estava acostumado a navegar pelo mar Mediterrâneo. De repente você se aventurar no mar novo. E aí já viu, por exemplo, no medo, às vezes você vai para a roça e ouve aquele barulho e aquilo mora na sua mente. Então, nesse caso aqui, você, como ele fala, né? Gigantes, de uma terra, por exemplo, eles falavam da terra plana, terra quadrada. Chegaria num ponto que o seu navio seria dragado, de monstros. Aí você fala, existiam monstros. Mas, ó, galera, quem nunca viu uma baleia, se deparar com ela não deve ser uma situação muito agradável. Só que eu falei para vocês o seguinte, que o pior perigo, não só aquele que mora na sua mente, né, aquele perigo imaginário, mas é o perigo real. Como a gente fala, das condições péssimas dos navios, alimentação precária, higiene muito ruim e as doenças. Então o que eu coloquei para vocês? Olha só, no lado imaginário, que é o lado mitológico, aquela herança medieval, a própria igreja bota um medo para que as pessoas não se aventurassem. Se eu tiver a oportunidade, assistam um suspense chamado A Vila, que ele vai contar um pouco dessa coisa meio, né, do medo que se criava para você não se aventurar. Como a crença no terraplanismo, a terra plana aí, ó, gente, aos que ainda defendem, gente, para. A existência de monstros marítimos, gigantes e outras narrativas fantasiosas, igual a gente falou, né, monstros que de certa forma não existiam. Entretanto, o perigo real é aquilo que atrapalhava, que é o seguinte, as péssimas condições de saúde das embarcações, que também não eram lá muito seguras, apesar de, mesmo com as naus, com as caravelas, tá? Você não corria muito risco. Você tem uma higiene muito precária, até hoje a gente fala do europeu, né, a ideia do banho, a gente até brinca que a VTube ela pode ter sido meio europeia pelos banhos que ela pulava no Big Brother, e que facilitava a proliferação de doenças, como eu falei, do escorbuto, que é a falta de vitamina C, anemia, entre outras. Vejo aqui imagens, né, que mostravam que pessoas infectadas, que passavam muito perrengue nessas navegações. Perfeito? É só para a gente poder então lembrar. Show de bola? Então vamos lá, galera. Questão de número o quê? Questão de número 3, tá? A questão de número 3 ela já veio até com a resposta. Poxa, erro da produção aqui, mas vamos lá. Leia o trecho a seguir. As gentes desta ilha e de todas as outras que encontrei e das quais tive notícia, andam todas desnudas, ou seja, a galera andava pelada, homens e mulheres, assim como as mães os parem. Ainda que algumas mulheres se cubram num único lugar com uma folha de erva, aquela imaginação que fica sempre na cabeça, né, os índios e tal, ou coberta de algodão feito para isso. Eles não têm ferro, nem aço, nem armas, nem palavra para isso. Não porque não sejam gente de boa constituição, ou seja, forma física e de bela estatura, mas porque são medrosos ao extremo. Olha como que o europeu, galera, ele se bota marrento e olha o nativo, o indígena como o pior. Então olha só, qual a imagem os espanhóis começam a construir das populações nativas? Repara que o europeu está olhando de cima. Aquela visão clássica eurocêntrica, de que eu sou melhor. Se o cara não usa roupa como eu uso, se ele não fala a língua que eu falo, se ele não conhece as ferramentas que eu tenho, ele é pior. Só que, galera, isso é perigoso, tá? Essa ideia do que, como eu falo, essa visão eurocêntrica, de achar que o quê? Que a Europa é o centro de tudo e que os outros povos eles são inferiores, ela de certa forma vai impregnar. Então eu coloquei para vocês que, olha só, gente, o texto enfatiza a visão eurocêntrica em relação aos nativos, construindo a imagem de não civilizados, que a gente sabe que não é.
por não adotarem padrões europeus, tá? Como vestimentos, ou seja, não uso roupa, não uso arma, nem falo a língua deles. Mas eu falo a minha, eu me entendo. Será que eu sou pior? Então, a gente começa a pensar muito nisso, por quê? Porque isso aqui meio que está dando o nosso gatilhinho para que a gente possa trabalhar com o choque civilizatório. Um encontro de duas civilizações. Como diria aquele funk tradicional, nem melhor e nem pior, apenas diferente. Respeitem as diversidades. Show de bola? Vamos então o seguinte, passar aqui para a atividade 4, galera. Olha lá. Questão do Enem. Chegança. Sou Pataxó. Sou Chavante e Cariri. Yanomami sou Tupi. Guarani sou Carajá. Sou Pancaruru. Carijó Tupinangé. Sou Potiguar sou Caeté. Funiô Tupinambá. Eu atraquei num porto muito seguro. Céu azul, paz e ar puro. Botei as pernas pro ar. Mas de repente me acordei com a surpresa. Uma esquadra portuguesa veio à praia atracar. Da grande nau, que era a embarcação, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou para me pegar. E assustado dei um pulo da rede. Pressenti a fome, a sede. Eu pensei, vou me acabar. Levantei-me de borduna na mão. O que é borduna? É a arma, o tacape. Aí senti no coração, o Brasil vai começar. O que o texto fala, galera? Olha só, que o índio, quando vê o português chegar, então aquela imagem de português bonzinho, não é bem assim. Porque, galera, o pau vai cantar aqui. Então eu estou percebendo, olha só, pressenti a fome, a sede, vão me acabar, ou seja, vão me dizimar. Então eu pulei da rede e falei assim, olha, vou pegar em arma porque esse português não é bonzinho não. Então vamos lá, galera, olha só. A letra da canção representa um tema recorrente na história da colonização brasileira. As relações de poder entre portugueses e o povo nativo. E representa uma crítica, o que eu estou criticando, galera? A uma ideia presente no chamado mito. Qual que é a ideia, galera? A ideia de que é o seguinte, de que o português ele é pacífico. Ah, mas tem um escambo, professor, que você dá um objeto para ele trocar. Tem um escambo? Tem. Mas essa pacificidade não é assim, não. Então o que eu estou falando aqui da democracia racial, originada das relações cordiais, ou seja, amigáveis, estabelecida entre portugueses e nativos, tá? No período anterior ao início da colonização brasileira, da cordialidade brasileira, advinda da forma como os povos nativos se associaram economicamente aos portugueses, participando dos negócios, ou seja, o índio ficou com o negócio do açúcar, do brasileiro receptivo, oriundo da facilidade com que os nativos brasileiros aceitaram as regras, ou seja, o nativo aceitou de boa, e a resistência, na natural miscigenação da mistura, resultante da forma como a metrópole incentivou a união entre colonos ex-escravos nativas para acelerar o povoamento, tá? Foi feito isso, galera, olha a letra E, do encontro, quer dizer, a chegada, o descobrimento, que identifica a colonização portuguesa como pacífica, em função das relações de troca, que a gente vai chamar de escambo, tá? Entre o que? Aquela ideia, eu dou um espelho, eu dou uma roupa em troca que a gente traz do pau-brasil, mas eu estou criticando, não foi tão assim. Tanto é que a letra E de eu não erro mais acaba nos atendendo. Mas então prestem atenção que eu estou criticando aquela ideia do português só bonzinho. Ele não vem, né? Depois a gente, indica aí para vocês aí, galera, no videozinho do Porta dos Fundos, que ele fala sobre a ideia do descobrimento, muito legal, uma crítica que eles falam disso. Mas então, gente, mais uma vez, agradeço a participação de vocês, convido aqueles que quiserem conhecer, além das nossas mídias, do nosso projeto, é um projeto inteiramente gratuito, o projeto Eu Não Erro Mais, além, é claro, do projeto Redação. Então, gente, mais uma vez agradeço, nos encontramos no próximo módulo, fiquem com Deus, até a próxima, beleza? Deixa o seu like e... Beleza, galera? Tchau, tchau.